Amados, antes de começar, ou no começo desse tópico que eu vou abordar agora, o assunto que eu vou falar é do conhecimento de absolutamente todos. E uma grande parte dos que estão sentados aqui poderiam estar aqui onde eu estou e ministrar sobre esse assunto. Ou seja, vida e obra de Jesus é o que nós vamos ver agora. Não é novidade para ninguém. Mas eu gostaria de pedir a paciência e o amor de todos, porque, como foi falado, esse ensino, esses encontros de ensino e fundamentação, eles visam principalmente os novos convertidos. Então nós estamos nos esforçando para ministrar todo este conteúdo de uma maneira que aquela pessoa que há pouco tempo veio do mundo e entrou no reino de Deus, se converteu há pouquinho, que ainda não está familiarizada com muitos dos nossos conceitos e palavras e a nossa maneira de falar, e acreditem que para quem está ministrando é muito mais fácil a gente ir pelo lado mais técnico, né? Eu sempre falo que tive uma experiência com uma colega de trabalho, quando eu estava no banco ainda, eu sentei e conversei com ela uns 30 minutos mais ou menos, e eu estava feliz da vida porque ela tinha parado para me escutar. Quando eu acabei de falar, ela olhou para mim e disse assim, Volney, muito interessante isso que tu está falando, mas eu tenho uma pergunta, o que é esse tal de reino que tu fica falando e repetindo? O que é reino? Eu quase caí da cadeira, porque na verdade tudo aquilo que eu tinha falado para ela se baseava no entendimento do que seria reino de Deus, entendimento esse que ela não tinha. Ou seja, eu estava falando em linguagem técnica com ela. E nós não queremos falar linguagem técnica com os novos convertidos, amém? Porque nós temos que falar, temos que ser como Jesus, que adequava a mensagem segundo o entendimento e a capacidade dos ouvintes. Então, aos meus irmãos que já têm mais quilômetros rodados, eu peço amor, paciência, e aos que estão novinhos, eu espero que vocês possam ter grande proveito nessas verdades que estão sendo colocadas, como o José Gustavo falou com muita propriedade, como fundamento da fé. O Zé, então, na ministração dele, por último, nos mostrou que, havendo Deus criado o homem com um propósito, com um plano bem definido, fez do homem participante desse plano, mas o pecado se meteu na história, o homem permitiu, com a sua escolha, baseada na dúvida, na incredulidade, e ao aceitar a oferta de Satanás para se tornar independente, e mais adiante nós vamos ver que esse oferecimento, essa oferta de ser independente, além de tudo é uma mentira absoluta. Mas o homem aceitou isso, o ser humano aceitou. Quando ele aceitou isso e ele pecou, ele se colocou fora do propósito, se colocou, para usar uma palavra que a Bíblia usa, se tornou inútil para o propósito de Deus. Ele ficou fora daquele lugar onde Deus tinha criado e tinha comunhão com ele todos os dias, e todos os dias Deus vinha instruir o homem como um pai instrui os seus filhos, como conversa com os seus filhos, assim Deus tinha essa comunhão face a face. Hoje nós oramos e nós enxergamos Deus pela fé. A Bíblia diz, ninguém viu a face de Deus, a não ser Jesus. Nós hoje precisamos nos relacionar com o Pai pela fé. Não era assim com Adão e Eva, eles viam Deus face a face. Mas o pecado tirou isso, tirou essa comunhão deles. E eles ficaram então fora do propósito. Bem, agora vamos ver o seguinte. Desde o princípio, Deus não desistiu do plano e do propósito que ele tinha. Desistir não é o que Deus faz. Deus vem com a solução para o problema. Quando nós estamos fora de um ambiente e nós queremos entrar nesse ambiente, nós precisamos passar por onde? Por uma porta. Vamos ver aqui se a porta está pronta. Aqui, uma porta. Da mesma forma, uma porta. Da mesma forma, nós podemos pensar o seguinte, que quando nós nos convertemos, ouvimos a mensagem do Evangelho,
nós estamos diante de uma condição onde nós podemos sair daquele lugar de pecado, de incredulidade, de separação de Deus, um lugar onde não há comunhão com Deus, e nós vamos entrar no reino do Senhor, o reino, o lugar onde Deus governa. E aí nós precisamos entrar por essa porta. Uma vez que nós entramos por essa porta, nós descobrimos que existe, além da porta, um caminho pelo qual nós vamos andar. O que é esse caminho? Esse caminho é todo o processo onde Deus vai trabalhar em nós para que nós possamos chegar no alvo. Aí sim é a perfeição. A porta, o próprio caminho e o alvo que está sendo proposto a nós pode ser resumido em uma só palavra: a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a porta, Ele é o próprio caminho. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Paulo depois nos ensina com muita clareza de que ser como Ele é, ser perfeito como Ele é, refletir a glória e a imagem completa do Pai, esse é o alvo que está proposto para cada um de nós. Então Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e Jesus é o alvo. Amém? É por esse motivo, meus amados, que nós, na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos estar sempre comparando tudo com a pessoa de Jesus. Alguém disse para mim certa vez: Jesus está em toda a Bíblia. Eu pensei, mas como assim na Bíblia? Não fala de Jesus no Antigo Testamento. Depois eu comecei a ser instruído e ouvi os irmãos que tinham muito mais conhecimento e revelação do que eu, e eles começaram a me mostrar. De fato, Jesus está em todo o Antigo Testamento. Lá no Éden, logo que o homem pecou, a Bíblia diz que o Gênesis fala, os olhos deles se abriram, a consciência deles se abriu. Eles sentiram vergonha, viram que estavam nus, eles não sabiam o que era ter vergonha, porque havia pureza e inocência, como a das criancinhas. No momento em que eles pecaram, a consciência da nudez, a vergonha do corpo um do outro, tomou conta deles, e eles começaram a se sentir pesados também, porque sabiam que tinham desobedecido o Senhor. Veio uma sensação terrível de vergonha. O que eles fizeram? Correram e pegaram umas folhas e improvisaram uma roupa para cobrir os seus corpos. Quando Deus veio até eles, falou com eles, Deus viu que aquela roupa improvisada não era suficiente, não era apropriada para corrigir aquela situação. Deus então matou um animal, tirou a pele deste animal, e dessa pele do animal ele fez roupas para que Adão e Eva pudessem cobrir a sua nudez e assim ficarem em paz, pelo menos daquela vergonha que estavam sentindo. Aí está Jesus. Jesus é como este animalzinho, que não tinha culpa de nada do que tinha sido praticado por Adão e Eva, mas esse animal foi morto, e a pele deste animal veio a cobrir os corpos dos pecadores. O inocente morreu no lugar dos culpados. Jesus. Isso aí é só em Gênesis. Nós vamos olhar e na Bíblia vai se repetir várias e várias vezes, nós podemos enxergar Jesus. Meus amados, conhecer a pessoa de Cristo e ter essa capacidade de relacionar Jesus com todas as áreas da nossa vida, prestem bem atenção nisso, se torna cada vez mais necessário nos dias que nós vivemos. Porque existem ensinamentos apontando para tudo que é lado, e existem muitas vezes ênfases que vêm até mesmo dentro da própria igreja, que enfatizam princípios, enfatizam métodos, enfatizam outros aspectos de ensinamentos bíblicos e alguns não muito bíblicos, mas que vão deixando Jesus de lado. E nós não podemos nos deixar enrolar por estas coisas. Eu fui bancário há muitos anos e fui caixa a maior parte do tempo que eu trabalhei no banco.
E quando nós recebemos uma instrução inicial sobre como trabalhar no caixa e como identificar as cédulas para saber se era uma cédula falsa ou verdadeira, quanto tempo vocês acham que nós estudamos sobre cédulas falsas? Não tivemos uma aula sequer sobre cédulas falsas. Nós tivemos um módulo muito bem trabalhado e aprofundado, onde nós estudamos as características da cédula verdadeira. Amém? Porque se eu conheço bem a verdadeira, e eu experimentei isso, às vezes eu estava contando um maço de dinheiro e só no tocar a cédula falsa, pela diferença do papel, eu já voltava ali, puxava ela do meio e podia constatar que era uma cédula falsa. Quanto mais nós conhecemos a verdadeira, a falsa vai ficar muito exposta, vai ficar evidente. Então, meus amados, conhecer o Senhor Jesus e aprender a relacionar Cristo com todos os aspectos práticos da nossa vida. Isso nós temos que aprender e temos que aprender de saída, de largada. Isso não é coisa para quem já está andando há 10, 20, 30 anos com Cristo. Isso é coisa para nós aprendermos agora, na saída. E nós temos, durante bastante tempo já, graças a Deus, estudado 8 verdades que nós destacamos sobre a vida e obra de Jesus. Eu queria dizer também que isso aqui é um material que nós temos trabalhado há muito tempo, uma boa memorização de alguns versículos. Eu quero encorajar a todos os irmãos. Memorizar a palavra de Deus é uma prática maravilhosa e necessária, e vai ser, mais adiante, vai ser recomendada aqui. Em especial, as 8 verdades e os textos que falam, que não são muito difíceis, nós devemos fazer um exercício e devemos decorar. A primeira das 8 verdades que nós vamos ver, nos fala que Jesus é um ser eterno. Sem olhar para cá, vamos ver se a gente consegue todos juntos recitar o texto. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muitos podem pensar que Jesus nasceu e começou a existir quando nasceu, há 2000 anos atrás. De fato, a nossa primeira, nosso primeiro pensamento pode ser esse. O que aconteceu há 2000 anos atrás é que Jesus, que já existia desde a eternidade passada, se é que nós podemos definir assim, eternidade é uma coisa complicada para a gente conversar. Eternidade passada, eternidade futura é uma coisa que não tem fim, mas vamos por enquanto ficar com a eternidade passada. Jesus sempre existiu. Assim como o Pai não teve começo. E ele estava com o Pai antes da fundação do mundo como o Verbo. Por isso que João 1, de 1 a 3, fala o Verbo, mas está falando de Cristo. Estava com Deus desde o princípio, e não somente estava, como ele foi o empreiteiro. Deus planejou as coisas e deu para Jesus, e Jesus foi lá e fez acontecer. Ele construiu todas as coisas. Se ele estava na criação do mundo, é evidente que não foi no ano 0, há 2000 anos atrás, que ele nasceu. Ele sempre existiu. Estar seguro dessa afirmação está diretamente ligado a algo muito, muito, muito importante, uma verdade sobre Cristo. Jesus é Deus. Se alguém tem dúvida sobre isso, não tenha mais dúvida. Veja na palavra que o Verbo estava com Deus antes da fundação do mundo. Ele é um com o Pai. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, os judeus pegaram em pedras e quiseram matar ele apedrejado. E ele perguntou, por qual das boas obras que eu fiz que vocês me apedrejam? Os judeus responderam, não é por nada que tu fez, é porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Os judeus entenderam completamente, não creram, mas entenderam que Jesus estava afirmando sobre si mesmo,
Eu sou Deus, como o Pai também é Deus, e como nós sabemos, o Espírito Santo também é Deus. Amém? A divindade de Jesus não é só uma questão de quão velho ele é. Quando eu digo que ele é eterno, eu estou dizendo justamente isso. Estou falando da divindade dele. Jesus é Deus, aleluia. É o nosso Deus, aleluia. O nosso Salvador, nosso amado. E ele estava lá, desde o princípio de todas as coisas. Na verdade, antes do princípio de tudo, ele estava lá. Mas quando a nossa necessidade apareceu, quando o Pai precisava que o homem perfeito se manifestasse sobre a terra, e em toda a raça humana, nenhum homem poderia fazer isso, quem é que se oferece para descer aqui na terra em forma de homem? O próprio. Jesus. Jesus que estava com o Pai desde sempre e era Deus. No momento em que nós precisávamos, a raça humana precisava ser resgatada, ele se apresenta para se fazer como um de nós e vir aqui à terra, assumindo um corpo de homem. E nós temos 2 textos que falam maravilhosamente sobre isso. Eu quero começar aqui invertendo essa ordem. Vamos ver se nós podemos falar sobre Filipenses 2, de 5 a 8, porque ele descreve tudo o que aconteceu. Vamos ver se podemos falar juntos sem olhar? Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Que coisa fantástica! É como se Paulo estivesse lá enxergando todo o processo, e ele pode enxergar Jesus lá com o Pai, mas ele, sendo Deus, 100% Deus, essa frase aqui, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, é uma frasezinha complicada, mas nós podemos trocar em miúdos da seguinte maneira: ele não ficou apegado àquela condição onde ele estava, ele não ficou querendo aproveitar para ele não ficou pensando assim, puxa, mas é um absurdo isso, eu aqui sou um com o Pai, sou Deus e vou precisar deixar minha condição divina e me tornar como uma criatura para ajudar esse povo que nem quer saber de nada. Ele não teve este pensamento, ele não pensou no seu conforto, ele não pensou no seu sacrifício, ele não ficou agarrado à sua condição divina, nada disso. Ele não fez caso dessas coisas, mas ele se esvaziou. De que ele se esvaziou, meus amados? Da própria condição divina. É como, eu não quero pecar aqui, mas já estou me arriscando a pecar, né? É como aqueles super-heróis cujo poder está no uniforme. Quando eles tiram o uniforme, eles viram um homem normal. Quando eles põem o uniforme, eles ficam invencíveis. É como se Jesus tivesse tirado o seu uniforme de Deus, pendurado ali num cabide celestial e tenha vindo à terra como homem. Corpo de homem frágil, que cansava como nós, que suava como nós, que sofria como nós, que tinha sede, que tinha fome, que foi tentado como nós, e a Bíblia diz, em todas as coisas, porém, sem pecado. Aleluia! Vejam o que ele fez, amados. Ele deixou de lado essa condição e ele não precisava fazer isso. Mas ele não ficou apegado à sua condição divina, da qual ele não precisava ter saído. Ele amou o Pai, amou o propósito do Pai, e em função deste amor, ele veio em nosso socorro. Aleluia. E olha só, se esvaziou. Já esvaziado,
ele poderia ter chegado aqui como Deus, como rei, perdão, como Deus não, ele saiu lá, se esvaziou de ser Deus. Mas ele podia ter chegado aqui como rei, mas ele chegou como? Servo. Chegando aqui, ele se coloca como servo. Servo de quem? Dos homens. Ser servo de Deus é uma história, ser servo dos homens é outra. E foi exatamente isso que ele fez. E, sendo servo, reconhecido em figura humana, ele permitiu a si mesmo ser humilhado, enfrentando todas as coisas com obediência, mesmo sabendo que essa obediência ia levá-lo até a morte de cruz. Esse é Jesus. Aleluia. Vocês conseguem ver um modelo aqui? Se não conseguem, precisam ver. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo. Essa humilhação, esse esvaziamento. Nós não temos nada, mas nós somos cheios. Jesus tinha tudo e se esvaziou. Este aqui, meus amados, é o nosso modelo. Se tem alguém que podia, quando estava aqui na terra, se tem alguém que podia dizer, tu sabe com quem tu está falando? Era Jesus. Mas não está na Bíblia isso, porque ele nunca falou. Mas às vezes a gente fala isso, dá vontade de dizer, escuta, tu sabe com quem tu está falando? Eu sou diácono, meu. Eu já mandei fazer minha plaquinha, só não está pronta ainda, mas eu vou botar minha plaquinha aqui, ó. Tu sabe com quem tu está falando? Jesus poderia ter dado um carteiraço desses, mas não deu. Ele se humilhou e serviu a todos. Por isso João pode declarar essa maravilhosa declaração. João 1,14. Vamos lá, sem olhar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Jesus. Aleluia. E que glória que eles viram. A princípio, mais um mestre. Mas quando eles começaram a andar com ele, eles viram, opa, tem alguma coisa a mais aí. Esse rabi é diferente dos outros. Veja que glória que ele manifesta. Veja que glória. Jesus andando entre nós, manifestou uma vida perfeita e irrepreensível. Essa é a terceira verdade que nós precisamos estar atentos. Em todas as coisas, em todo o seu procedimento, em todo o seu pensamento, e muito, muito, muito importante, em todas as suas intenções, Jesus jamais foi para um lado diferente daquele que o Pai queria. Ele estava completamente alinhado com aquilo que Deus queria. O texto que nós memorizamos é 1 Pedro 2,22. Vamos lá? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nunca pecou, nunca por intenção, nunca por pensamento, nunca por palavra, nunca por atitude. É claro que os discípulos dele iam ficar maravilhados, iam dizer, mas que glória que esse homem manifesta, que santidade, isso não pode ser normal. Nós temos que lembrar que os discípulos, até quando chegou no finzinho lá, Jesus já tinha sido preso e estava para ser crucificado, e talvez até depois que ele foi crucificado, eles não sabiam direito com quem que eles estavam lidando. Jesus falava as coisas e eles não entendiam. Eu tenho absoluta convicção de que os discípulos se surpreenderam com Jesus desde o dia que o conheceram até depois que ele voltou para o Pai entre as nuvens. Jesus manifestava tanta glória que eles estavam sempre se surpreendendo, estavam sempre vivendo coisas novas. Meus irmãos, eu quero ver sempre coisas novas em Jesus, amém? Nós temos que estar enxergando sempre algo mais profundo, sempre algo mais glorioso, sempre algo que não é para me desanimar, algo que Ele é e eu não sou, mas eu vou correr atrás, porque esse é o meu caminho. Jesus é o meu caminho, e se eu vou caminhar com Ele, se eu vou ser santificado como Ele, eu não posso desanimar, eu tenho que correr atrás.
Jesus teve uma vida aqui na terra totalmente perfeita e irrepreensível. E enquanto ele vivia essa vida perfeita e irrepreensível, de lambuja, ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Amém? Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus. Aqueles homens ficavam atônitos, ficavam impressionados. Quando Jesus curou um cego de nascença, o próprio cego disse para os fariseus, e quase que isso custou o pescoço dele, ele falou: desde que o mundo é mundo, ninguém conseguiu curar um cego de nascença. Os fariseus ficaram totalmente irados com isso. Mas eles não tinham resposta. A glória que Jesus manifestava, as coisas que ele fazia, expulsava os demônios com a sua palavra, curava, perdoava os pecados. A obra de Jesus foi maravilhosa. Ele chegou a dizer para os fariseus: olha, eu sei que vocês não vão com a minha cara, eu sei que vocês não creem em mim, mas por favor, creiam pelo menos pelas obras, admitam que as obras que eu faço em nome do Pai e para o Pai, isso não é uma coisa de qualquer homem fazer, não é uma coisa de um pecador fazer. Por favor, se vocês não gostam de mim, mas pelo menos creiam por causa das obras. Jesus fazia obras para glorificar o Pai e para levar os homens, chamar a atenção dos homens e autenticar, reforçar a autoridade da sua vida e da obra que ele veio fazer aqui, de trazer a mensagem de Deus. Impressionante ele dizer assim: olha, vocês acham que é difícil, é fácil falar perdoar pecados, mas quando eu falo perdoar pecados, eu estou falando sério. E para vocês saberem que é sério, eu também vou dizer assim, ó, levanta daí e anda. E o homem saiu andando. Uma coisa deu autenticidade para a outra. Quando Jesus disse com a sua palavra, e aquele homem foi curado, os fariseus deviam reconhecer que os pecados daquele homem também tinham sido perdoados. Amém? Apesar de que eles não podiam ver. Jesus fazia coisas que as pessoas podiam ver, para dar autenticidade e autoridade àquelas coisas que eles não podiam ver. A autoridade de Cristo foi marcada com essas obras que Deus ungiu ele para fazer. Depois que viveu os seus 33 anos e meio aproximadamente aqui na terra, chegou a hora onde o Pai encaminhou Jesus para a cruz. Foi o Pai que encaminhou Jesus para a cruz, nós sabemos disso. As pessoas que não conhecem o propósito de Deus, não conhecem o plano de Deus, elas ficam muito sentidas, ficam escandalizadas, dizendo: coitadinho do Jesus. O Jesus era um homem bom, barbaridade. Só fazia coisa boa, nunca fez mal para ninguém. E tu vê, pegaram e mataram o coitado. Ele podia ter vivido bastante tempo, podia ter contado mais história ainda do que ele contou. E o coitadinho foi morto injustamente. Falar isso é não compreender que Jesus veio para morrer. Era importante por quê? Porque a morte dele significava vida para nós. Foi através da morte de Jesus que todo o nosso pecado e tudo que o pecado trouxe consigo foi anulado. Amém? Temos 3 textos que falam que nós podemos decorar. Vamos começar pelo mais antigo, Isaías 53, 5 e 6. Isaías é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, porque ele falou de Jesus de uma maneira tão clara, tão direta, que é como se ele estivesse enxergando, e talvez estivesse mesmo, né? Lá no céu a gente pergunta para ele. Mas ele falou com muita clareza da vida e da obra de Jesus. E nesses versículos 5 e 6 do capítulo 53, vejam que narração maravilhosa. Vamos lá? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda!
Isso foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos. Que clareza que o Espírito deu ao profeta. E essas palavras viajaram o tempo e chegaram até nós para dizer dessa obra perfeita que Jesus fez e de que a morte dele significou a anulação do efeito do pecado na nossa vida. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Voltando atrás, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele, Deus, o fez, Jesus, pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós, para que em Cristo nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Nós vamos ver num quadro comparativo que vem logo em seguida o que significa isso. Aleluia, glória a Deus mesmo. Romanos 5:8 é muito precioso, porque ele nos lembra de uma coisa. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor maravilhoso! Deus não colocou condição, Deus não disse assim, olha, a tua vida está muito bagunçada. Eu vou te dar uma listinha aqui, tu arruma algumas coisas e depois então tu vem te converter. Às vezes as pessoas pensam assim, deixa eu arrumar uma coisa ou outra, depois eu entrego minha vida para Cristo. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor maravilhoso do Senhor. A obra que Ele fez por nós completa. Jesus, a obra dele tratou de desfazer o estrago que o pecado causou em nós como raça. Vamos ver aqui 4 aspectos. O homem, através do pecado, ele ofendeu a santidade de Deus. E por ter ofendido a santidade de Deus, ele provocou a ira de Deus. Nós temos ouvido muita ênfase na igreja, nos últimos anos, sobre a questão do amor de Deus. E Deus é amor. Mas nós não podemos esquecer que Deus também se ira. Ele tem uma ira. A ira dele vem porque a santidade dele foi ofendida. Trocando em miúdos, o pecado é como um tapa na cara de Deus. O pecado é um desaforo para Deus. Só que esse desaforo não fica sem retorno. Ele produz a ira sobre aquele que desacatou. É uma consequência direta da ofensa à santidade de Deus. Essa condição absoluta de pureza que ele tem, separado de tudo que é errado. Pois o homem com o seu pecado ofendeu a santidade de Deus e a consequência dessa ofensa se colocou debaixo da ira. O homem, por causa do pecado, também está condenado ao castigo de separação, morte eterna. Quando a gente fala aqui de morte eterna, nós estamos falando de separação eterna de Deus. Isso é morte. Quando nós pensamos em morte, nós lembramos da morte física. A pessoa fecha os olhos, não respira, não reage, os órgãos param, ali tem um corpo inanimado, não se mexe, não faz nada, não reage. É como se tivesse caído num sono profundo. Isso para nós é morte. Não interage mais com ninguém, não dá para falar com ele, não dá para ter comunhão com ele, está ali. Aquele corpo também vai começar a se deteriorar e daqui a pouquinho ele vai sumir. Esse é um aspecto da morte relativo ao físico, mas o físico é vamos dizer assim, o menos importante. A verdadeira morte, a segunda morte, é um estado de separação eterna de Deus. Isso é que é realmente morte. Pois o castigo do pecado, segundo Romanos 6:23, o salário do pecado, o pagamento, a consequência do pecado, é a morte, a separação eterna. Quando uma pessoa não recebe a Cristo, quando uma pessoa rejeita Jesus aqui nessa terra e vive longe de Cristo, longe da comunhão com Ele, toda a sua vida aqui,
depois que ele morre fisicamente, ele vai continuar separado de Deus. Assim como ele escolheu viver separado de Deus aqui. Se ele não vir a Jesus, se ele não clamar pela misericórdia e não aceitar e não receber a obra de Cristo na sua vida, ele está condenado a ficar separado de Deus para sempre. A Bíblia também nos diz que o homem se tornou escravo de Satanás e escravo do próprio pecado. E aqui eu quero voltar no que eu disse lá rapidamente. Satanás ofereceu ao homem lá no Éden independência. Ele vendeu um produto que ele não podia entregar. O ser humano, preste atenção, não foi feito para ser livre no sentido de autônomo. Nós não fomos feitos para isso. Não dá. Não existe uma pessoa que possa dizer assim: bom, eu vou usar o meu livre-arbítrio, mas eu não quero nem servir a Deus e também não quero servir ao diabo. Eu sou mais eu vou ficar aqui no meio. Autônomo, livre, leve e solto. Não fomos feitos para fazer isso, para ser assim. Ou nós estamos debaixo da autoridade do senhorio de Deus, ou nós automaticamente caímos debaixo do jugo e do império das trevas, estão colocados debaixo do diabo. Não existe essa coisa chamada liberdade. A verdadeira e única liberdade que um ser humano pode experimentar é sujeitar-se voluntariamente ao governo de Cristo. Amém? Que coisa mais profunda isso, meus amados. Porque liberdade no mundo hoje, na cultura do mundo, como o Zé Gustavo estava nos falando, é uma coisa que as pessoas mais correm atrás. E não sabem. Não existe uma liberdade autônoma. Nós somos feitos para servir. E vamos servir a Deus, ou então ficamos debaixo do tacão do diabo e somos escravos dele. E por último, mas não menos importante, o homem perdeu a comunhão com Deus. O pecado fez separação entre ele e Deus. Quando Jesus levou na cruz o nosso pecado, ele desfez todo esse estrago. O homem que tinha ofendido a santidade de Deus e estava debaixo da ira, a morte de Cristo foi propiciatória, ou seja, ela foi oferecida para que Deus ficasse satisfeito, se sentisse completamente, me fugiu a palavra agora, mas ele ficou completamente, fugiu a palavra de novo, ele tinha sido ofendido e ultrajado, mas o sacrifício de Cristo deixou Deus de novo propício, Deus se agradou novamente do homem. É como se, através desse sacrifício, Deus dissesse assim: ok, eu fui ofendido, mas o preço que foi pago aqui satisfaz a minha santidade. Então, ok, tiramos a ira. Eu estou satisfeito. Fazer alguém ser propício é justamente fazer com que o coração dessa pessoa volte de novo para ti. Jesus fez isso. O homem que estava condenado ao castigo da morte eterna, Jesus se ofereceu como sacrifício no lugar do homem. Não somos mais nós que estaríamos totalmente perdidos, o nosso pecado nos levaria a uma condição de morte eterna e nessa vida sem comunhão nenhuma, Jesus, ao se oferecer como sacrifício, tomou o nosso lugar, trouxe sobre si o castigo do pecado e restaurou, reconciliou a nossa comunhão com Deus. E agora nós podemos ter livre acesso à justiça de Deus, que exige que o pecado seja condenado com morte eterna, foi plenamente satisfeita. Agora Ele pode de novo nos receber, sem ser falso, contra a sua própria justiça. Amém? E Jesus nos redimiu, ou seja, Ele com o seu sangue pagou o nosso preço, não para Satanás, pagou o nosso preço para Deus. E aí foi lá e nos tirou da mão de Satanás e nos trouxe para si. Nós éramos escravos de Satanás por causa do pecado. Quando o pecado perdeu a força, Satanás não pôde mais nos segurar. Jesus foi lá e nos arrebatou da mão dele e ele disse assim: vocês são meus. Agora vocês vão servir a mim.
Vocês agora me pertencem. Aleluia. A morte de Cristo, então, desfez todo o estrago que Satanás e o pecado, aliás, fizeram na experiência do homem. Vamos adiante aqui que eu já estou passado aqui. Depois que Jesus morreu, sem ter sido culpado absolutamente de nada, ele desceu ao mundo dos mortos, mas ele não ficou lá. Aleluia. A Bíblia diz que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, então nós não temos salvação. A ressurreição de Jesus é uma verdade fundamental dentro do plano de Deus. Jesus de fato morreu, mas ao terceiro dia ele se levantou dentre os mortos. Aleluia. Vamos falar aqui o texto de Atos 2:24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. As cadeias, grilhão significa cadeia, corrente. As correntes da morte não podiam segurar Jesus, porque as correntes da morte, elas são feitas pela autoridade que o pecado dava para a morte. Mas o pecado, Jesus não tinha nenhum pecado seu. Satanás e a morte não tinham autoridade para segurar a Cristo. No terceiro dia, ele levantou dos mortos e levou consigo aqueles que estavam aguardando a salvação, um assunto que nós vamos estudar mais tarde. Mas ele triunfou, ele levantou dos mortos. Satanás não pôde segurá-lo de forma nenhuma. Lá no retiro, o Ismael estava nos falando desse processo com essa graça peculiar que Deus deu a ele. A gente se sente quase que ali no camarote vendo toda aquela cena acontecer, do Senhor tirar da mão do diabo as chaves da morte e do inferno e resgatar para ele o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus ressuscitou, e depois de ser ressuscitado dentre os mortos, ele então foi exaltado, voltou para o lugar de onde ele tinha saído, assentou-se à destra do Pai, e lá ele está nesse exato momento. Atos 2:36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia, o Senhor sobre todas as coisas e o ungido. Essa é a proclamação de Pedro. Toda vez que os irmãos pregavam o Evangelho, e está registrado em Atos, eles tocavam nesse ponto. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas, e Ele é o ungido de Deus. Ele é o escolhido. Ele é aquele que todos nós estávamos esperando. A nossa pregação precisa ter esses mesmos elementos hoje, irmãos. Aleluia. E depois o texto de Filipenses 2, a continuação do 5-8. No 5-8 Jesus desce. Agora no 9-11 narra a subida dele. Vamos lá? Filipenses 2, de 9-11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Jesus! Que texto maravilhoso, nos enche de coragem, nos enche de alegria, ver que o nosso Senhor foi exaltado, e que ali Ele está, assentado à direita do Pai, esperando o sinal para voltar aqui na terra, buscar aqueles que são seus e estabelecer o final completo da história de rebelião do homem contra o seu Criador. Jesus voltará, amém? E Ele volta a qualquer momento. Ele volta como ladrão, não vai ter aviso, nós temos que estar preparados. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Glória a Jesus. Esperamos o Senhor? Aleluia! Esperamos o Senhor a qualquer momento, que Ele, quando voltar, possa nos encontrar acordados e não dormindo espiritualmente. Amém? Amados, vamos guardar essas verdades no coração, e eu digo assim, isso digo a todos, isso aqui é ferramenta de trabalho.
Nós temos que ter isso na ponta da língua, porque essas verdades é que geram fé no coração das pessoas que precisam conhecer o Senhor. Estamos dispensados.